A paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe a sua vida, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está fazendo essa leitura nesse dia 10 de janeiro e nós hoje vamos continuar aqui a nossa jornada maravilhosa, poderosa, de lermos a Bíblia toda ao longo do ano de 2025. E hoje nós vamos avançar mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Nós estamos vendo sobre a família do patriarca Abraão, o seu filho Isaque e o seu neto Jacó. E aqui nós vamos ver Isaque no capítulo 28, enviando Jacó para procurar uma mulher para ele lá nos seus parentes, na casa de Naor, na casa de Labão. Lembra da leitura anterior que Isaque também recebeu a sua esposa de lá? Lembra disso aí? Então, olha só. O sonho de Jacó em Betel é o que nós vamos ver no capítulo 28. No capítulo 29, nós vamos ver a sua chegada lá nos seus parentes. E também no 29, ele vai se casar com Lia e com Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com uma, recebeu a irmã errada. Aí o pai forçou, o sogro, o tio forçou ele a trabalhar mais 7 anos pela outra. E ele trabalha e casa então com Raquel também. E ali Deus dá filhos a ele. Nós vamos ver que daqui saem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos estão começando a serem geradas aqui. Então cada filho que lhe era dado vai se tornar lá na frente o nome de uma tribo. E nós vamos ver que este povo aqui é o que vai descer para o Egito, lá onde vai estar José, aquela história de José que a gente conhece. No capítulo 30, a gente continua vendo essa questão dos filhos. Jacó vai acabar tendo 4 esposas, as 2 irmãs e as 2 servas das 2 irmãs. E essas 4 então lhe dão 12 filhos. E nós vamos ver também as riquezas de Jacó lá naquela região. Deus o abençoava de uma maneira muito poderosa. E ele se enriqueceu tanto espiritualmente como em bens materiais. Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele é poderoso. Então eu quero fazer agora com você uma oração. E eu quero convidar você a não desistir. Olha só, a partir de segunda-feira próxima, às 8 horas da manhã, eu farei uma live. E o nome do programa é Programa Vida Abundante. E neste programa Vida Abundante nós estaremos falando várias coisas, estaremos orando pelos pedidos de oração que o pessoal trará neste momento ali na nossa live, no nosso programa. Então eu quero que você se prepare, mesmo que você trabalhe, e aí isso vai ficar gravado aqui no YouTube, você participe também. Mas nós sempre vamos ter aquela tia, aquela avó, aquela mãe que estará em casa neste momento, das 8 horas da manhã. O meu público-alvo com este programa são estas pessoas. Aquelas senhoras que às 8 horas da manhã estão em casa, cuidando ali do lar, fazendo alguma coisa. E outros que têm também disponibilidade nesse horário. Mas meu público principal vai ser este. Talvez essa dona de casa, essa avó, essa tia. E aí eu vou precisar de você para chegar até elas e elas também serem alcançadas pela vida abundante que é em Cristo Jesus. Amém? Vamos à nossa leitura então? Vamos lá? Gênesis capítulo 28. Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Todo-Poderoso Deus o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações.
concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A coluna de Betel. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E, ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo que me concederes, certamente, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Jacó se encontra com Raquel. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde vocês são, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem?
Eles responderam: sim, vai bem, olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço, e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é osso de minha carne. Jacó casa-se com Lia e com Raquel. Versículo 14. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só para ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Então disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por sua mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão.
Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que me dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu-lhe o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. Ele deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho. Então ela disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e lhe deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu-lhe ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Jacó e Labão fazem um acordo. Versículo 25.
Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário e eu o pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei de seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar o seu rebanho, se o senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o rebanho restante de Labão. Jacó se enriquece. Versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E, como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficasse prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos.